Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui como Teu povo, para Te louvar, para Te adorar, para ouvir Tua voz falando por meio da Santa Escritura. Guarda, Pai, o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, refletirmos a Tua graça, Senhor, refletirmos também na Tua graça, Pai. Fala, Senhor Deus, por meio da Tua Santa Palavra. Teu Espírito Santo tem a liberdade para alcançar, para transformar, que cada irmão na sua casa possa ser tocado por essa palavra, Pai, ser transformado. Me dá sabedoria, Senhor Deus, me usa conforme a Tua vontade. Isso que te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a nossa mensagem hoje, ela tem como título A Academia da Crise e o Exercício da Vitória. A Academia da Crise e o Exercício da Vitória. A história humana nos relata momentos de intensa crise. As gerações passadas, elas enfrentaram momentos de crise. Desde guerras, fomes, crises econômicas, crises climáticas, doenças. A nossa geração, ela tem se deparado com mais uma crise, como das diversas crises que a história humana tem apresentado. Mas as reações dessa geração diante da crise que nós estamos vivendo atualmente, será que tem sido uma reação com a mesma força das gerações anteriores, como elas reagiram às circunstâncias? Será que temos visto uma geração forte, que confronta a crise, que se ergue diante da dificuldade? Ou a gente tem visto uma geração que reclama mais que alguém não fez, ou reclama mais que os outros devem fazer algo, mas que ela mesma não age praticamente nada diante das soluções? E nós, cristãos, no meio de tudo isso, será que não temos agido igual à geração atual? Será que a gente não está copiando o mundo? A igreja não está fazendo a mesma coisa? E aí vem a pergunta, como é que a igreja tem que enfrentar as crises? Como é que nós, igreja de Cristo, devemos enfrentá-la? Vamos pensar nisso aqui hoje? Abram suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 2, verso 8. Apocalipse capítulo 2, verso 8. A gente vai ver hoje a segunda carta à igreja de Esmirna. E vamos entender o que essa igreja passava e como então, por meio desta carta, nós podemos aprender e aplicar aos nossos corações aquilo que Deus está nos falando por meio de sua santa palavra. Capítulo 2, verso 8, nós vemos a descrição de quem escreveu, para quem a mensagem foi enviada. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós vamos ver que em cada carta, Jesus ele traz à tona uma característica que ele apresentou na visão inicial a João. Essa descrição nós vemos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Vamos entender o contexto lá para você entender por que Jesus ele se apresenta à igreja de Esmirna, trazendo à tona essa característica dele aqui. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17, nós vemos: ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Por que não tenha medo? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que interessante. Jesus então ele usa essa característica para falar com a igreja de Esmirna. É como se ele lembrasse: olha, igreja de Esmirna, lembre-se, estas coisas que eu vou dizer para vocês,
Quem é que diz? É aquele que é o primeiro e o último, ou seja, o eterno, que esteve morto e tornou a viver, ou seja, o soberano sobre a vida e sobre a morte. Lá em Apocalipse, essa palavra foi dita logo após a reação de medo de João, e ele ouviu essa mensagem logo após Jesus pôr a mão direita sobre a cabeça dele e dizer: não tenha medo, não tema. A mesma coisa, com a mesma linha de entendimento, nós observamos também Jesus trabalhando com a igreja de Esmirna com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. Então ele exalta aqui, na sua apresentação inicial, duas características: eternidade, aquele que não foi criado e aquele que não tem fim, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que ainda é depois de todas as coisas, o eterno, o imutável, e aquele que esteve morto e tornou a viver, o soberano, aquele que não pode ser detido, aquele que não pode ser vencido, aquele que nem a própria morte vence, pois ele vence sobre a morte. O soberano sobre a vida, o soberano sobre a morte, ou como ele diz em Apocalipse 1, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que mata a quem ele quer, aquele que condena a quem ele quer. É este então o soberano sobre todas as coisas, aquele que domina todas as circunstâncias deste universo, pois antes que o universo existisse, ele já existia. Depois que este universo deixar de existir, ele continuará existindo. Então ele traz à tona essa característica de sua pessoa, de sua divindade, e então ele faz um diagnóstico. O diagnóstico então sobre a igreja de Esmirna. No verso 9, ele diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando. Quando Jesus ele diz conheço, ele não está se referindo a um entendimento intelectual. A palavra conhecer na nossa geração, na cultura moderna, em virtude da influência do iluminismo, da modernidade, do conhecimento científico, nós temos a tendência de entender a palavra conhecimento como meramente compreensão intelectual das coisas. Para nós, a nossa geração, quando alguém fala assim, eu conheço isso, a nossa geração já entende automaticamente que a gente está falando que ele sabe de modo intelectual. O que é isso? Ele sabe uma informação. No entanto, a palavra usada aqui, e principalmente o termo usado, conhecer nas Escrituras, não se refere simplesmente ao fato de você saber, mas ao fato de você experimentar aquele conhecimento que você sabe. Então o que Jesus está se referindo aqui é que o conhecimento que ele tem a respeito da tribulação daquele povo não é simplesmente porque alguém contou para ele, ou ele ouviu falar, ele viu no jornal. Não, ele conhece, pois ele sabe, vivenciou e vivencia com aquele povo o que aquele povo passa. Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, quando estava perseguindo os cristãos, no livro de Atos, antes de sua conversão, nós vemos que Jesus, quando se apresenta para ele durante a sua conversão, Jesus ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas se você parar para pensar, Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os seguidores de Jesus. No entanto, a palavra de Deus, ela possui um entendimento que a teologia chama de representação federal. O que é representação federal? É você ter alguém que é o representante e nele todos são representados. Por exemplo, nós caímos em Adão. Quando Adão pecou,
eu estava em Adão pecando também, porque eu sou pró-criatura de Adão. O mesmo efeito da queda que me fez lá em Adão, cair, é o mesmo que me faz agora, lá em Cristo, vencer na cruz. Cristo é a representação da minha vitória, pois Ele venceu. A vitória dele é a minha vitória. Da mesma forma, a dor de Cristo é a minha dor, e da mesma forma, a minha dor é a dor de Cristo. Por isso que Paulo, então, ele ouve de Jesus dizendo: por que você me persegue? Porque ao perseguir o povo de Deus, nós estamos perseguindo o Deus do povo. No momento em que Saulo estava então odiando o povo de Deus e fazendo-os sofrer e morrer, ele estava na realidade fazendo o corpo de Cristo sofrer, padecer, morrer. É por isso que nós vamos ver hoje também textos que dizem que nós, na nossa carne, cumprimos o sofrimento de Cristo. Por isso também que Jesus, ele diz que aquele que quiser vir após mim, ele diz, Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque nós somos convidados a participarmos da aflição de Cristo, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. E a aflição dele continua refletindo no seu corpo, que é a igreja. É então nesse momento que Jesus ele diz: eu conheço a tribulação pela qual você passa. Então, meu querido irmão, você que está na sua casa, vocês que estão aqui acompanhando, não existe nada na sua vida que você diga: ninguém me entende. Não existe absolutamente nada que você passe na sua vida que você não diga: eu não tenho alguém que me entenda, que saiba pelo que eu estou passando. Ninguém sabe, só eu sei. Você está enganado. Cristo, ele conhece as nossas tribulações. Quando então Jesus ele diz: eu conheço, aqui Jesus não está dizendo isso e o povo dizendo: ainda bem que ele sabe, né? Ele não esqueceu a gente. Não. Quando Jesus está dizendo: eu conheço a sua tribulação, Jesus está levando conforto para aquele povo, dizendo a eles: olha, o que vocês estão passando, eu também estou passando. Porque as suas dores são as minhas dores. Eu entendo, ou seja, eu tenho empatia, pois o seu sofrimento é a minha dor. Eu conheço a tribulação que você está passando. E aí ele começa a apresentar 3 coisas que ele conhece. A primeira que a gente viu é a tribulação. Conheço a tribulação. A igreja que vivia em dificuldades. A igreja ela encontrava resistência do Estado. O Estado era o principal perseguidor da igreja. Por que essa igreja ela encontra resistência do Estado? Porque o Estado romano, ele não simplesmente se contentava que aquele povo fosse simplesmente um cidadão que pague impostos para Roma. Porque a compreensão de Roma não era meramente secular. A preocupação de Roma não era meramente secular. Mas a própria Roma, ela tinha uma compreensão religiosa de Estado, a ponto de dizer que os seus imperadores eram deuses. Roma deveria ser adorada. Você não deveria ser simplesmente um cidadão romano. Você deveria ser um adorador de Roma. Você não deveria simplesmente oferecer para Roma o seu patriotismo, mas você deveria oferecer para Roma a sua alma e a sua consciência, a sua entrega, o seu coração. O envolvimento com Roma não deveria ser simplesmente o envolvimento que nós temos hoje com a nação brasileira. O envolvimento civil, onde a minha religião ela vive numa esfera separada do Estado, e eu sou cidadão que posso ser cristão, posso ser candomblessista, posso ser espírita, posso ser qualquer outra religião, ateu, o que for, porque a minha relação com o Estado é diferente. No entanto, a cultura
do Império Romano não se baseava nisso, mas se baseava na lealdade religiosa que se devia ao Estado. Você não deveria simplesmente entregar seu imposto, mas entregar seu coração. É nessa circunstância que Jesus ele diz: dai a César o que é de César. O que era de César? O dinheiro do imposto. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O meu coração, minha vida. Não deixa que essas duas coisas se sobreponham. Mas Roma não aceitava isso. Até certo ponto, o culto ao Império Romano crescia de tal modo que Roma então exigia que os cidadãos eles se manifestassem diante do imperador, reconhecendo o imperador como Senhor, como Deus. É nessa circunstância que a cidade de Esmirna existia. Porque a cidade de Esmirna era a segunda maior cidade, mais rica cidade daquele período, perdia para Éfeso, mas Esmirna foi a primeira cidade a construir um templo para a adoração à deusa Roma. A lealdade do povo de Esmirna ao Estado era uma lealdade tão profunda que ela era reconhecida como uma cidade extremamente leal em todos os sentidos e em sua entrega ao Império Romano, ao imperador e a Roma. Foi a primeira cidade também a construir um templo para adoração, não só a Roma, mas também ao imperador. Era nessa cidade em que os que queriam crescer economicamente precisariam fazer negócios e recebiam do Estado a facilitação se eles fossem adoradores do Estado, se submetessem completamente ao Estado. Você fazia negócios mais facilmente, era uma cidade portuária. Você tinha acesso a recursos mais do que os outros por se submeter à política religiosa daquela cidade, à adoração. Judeus daquela cidade, apesar de que o decálogo proíbe que, no primeiro mandamento, que nós não podemos ter outros deuses senão o Deus verdadeiro, judeus daquela cidade, por uma cultura extremamente idólatra e uma cultura extremamente submetida ao Estado, os judeus quebravam esse mandamento. Por isso que mais à frente eles vão ser chamados de sinagoga de Satanás. Porque eles não adoravam mais, eles viviam a religiosidade judaica, as festas judaicas, porque o Estado permitia para eles. Eles vivenciavam o calendário, o culto, a religião, a religiosidade, os elementos religiosos, porque eles haviam já se submetido publicamente ao Estado, reconhecendo o Estado como um Deus e Senhor. E eles não viam problema nenhum em ter dois deuses ou dois senhores, o Senhor Estado e o Senhor Eterno. E eles conviviam com isso. E receberam por isso de Roma a permissão para cultuar livremente. Diante dessa circunstância, como então viveria o cristão? No momento em que o cristão se identificasse como cristão, qualquer empregador, dono de uma empresa, iria chegar para o cristão e perguntar: você não adora Roma? Aí o cristão iria responder: não, só existe um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Automaticamente esse empresário, para não ter o seu negócio mal visto pelo império e pela comunidade, demitia aquele funcionário, mandava embora aquele escravo, denunciava aquela pessoa. Elas tinham as suas propriedades roubadas, seus empregos retirados. Elas passavam a pagar pesados impostos. E automaticamente eles viviam uma vida de tribulação. Dizer em Esmirna que você é cristão é assinar um atestado de ser maltratado publicamente, sentir o peso do preconceito, sentir o peso do desprezo, sentir o peso das portas se fechando na sua cara, simplesmente por você dizer que só existe um Senhor, Jesus Cristo. O Estado encontrava então no cristianismo a última barreira de dominação total, porque eles podiam pegar a casa daquelas pessoas, os empregos daquelas pessoas, a comida daquelas pessoas, mas eles não conseguiam ter para eles a consciência daquelas pessoas. E eles sofriam.
É nesse contexto que Jesus diz: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço o que você está sofrendo. Não é fácil você ser cristão nesse local que você está. Não é fácil. Você de casa talvez já deve ter sido perseguido no seu trabalho, talvez alguém deve ter zombado de você por ser cristão, deve ter feito piadinha da tua fé, deve ter talvez te perseguido de uma maneira velada, talvez teus familiares devem falar, você vai para a igreja e eles falam mal, de novo, lá vai esse negócio, você se sente mal com isso. Mas imagina isso ser elevado ao nível de você perder seu emprego, você perder a chance, a sua liberdade, você perder a sua casa, você perder a sua dignidade. Então você não sabe, essa perseguição que você sofre, você não sabe nem 1/1000º do que esse povo passava em uma cidade extremamente hostil à fé cristã. Eles não permitiam a fé cristã, eles toleravam a fé cristã. Por isso, a maior massa de cristãos eram pessoas que ou haviam sido presas, ou haviam sido mortas, ou haviam passado por algum tipo de sofrimento físico, emocional, ou então eram pessoas que haviam perdido tudo. É nesse contexto, então, que essa igreja se reunia. A igreja de Esmirna se reunia nesse contexto tão profundo de perseguição. E é isso que Jesus diz: eu conheço a tribulação que vocês enfrentam. Mas não somente isso, eu conheço também a pobreza de vocês. Muitos de vocês perderam um emprego. Muitos de vocês perderam a casa, perderam a família. Irmãos, não pense que se um soldado romano invadisse a tua casa, dizendo que recebeu uma denúncia, simplesmente por diversão, existem casos relatados de que acontecia isso, simplesmente por diversão, ele adentrava na tua casa, ele podia cometer um crime, podia estuprar sua esposa, sua filha, simplesmente por diversão. E se você, então, fosse até o Estado e dissesse assim: cometeram um crime contra mim, e eles soubessem que você era um cristão, você não teria um único direito. A sua palavra contra a palavra de um soldado romano não era nada, absolutamente nada. Não existiria ninguém para te defender, ninguém para quem gritar. Eles passavam por tribulação, mas eles também eram pobres. No entanto, quando ele fala da sua pobreza, ele diz: conheço a sua pobreza, sei que vocês passam dificuldades, passam fome, passam privações, embora vocês são ricos. A verdadeira riqueza, meus irmãos, é vista por Cristo, não é em templos ou estruturas físicas. É interessante que essa igreja, somente ela e Filadélfia, não é apontado nenhum problema nelas, mas são as igrejas que mais enfrentaram sofrimento. Nós percebemos que essa igreja, em termos de riqueza, ela também é contrastada com Laodiceia. Aqui Jesus diz: vocês são pobres, eu vejo a pobreza de vocês, porém vocês são ricos aos meus olhos. Laodiceia, ele diz: vocês são ricos, vocês acham, vocês são arrogantes, porém vocês são pobres, cegos e nus. A verdadeira riqueza de uma igreja não está nos seus templos, nos seus prédios, na quantidade de membros. A verdadeira riqueza de uma igreja, aos olhos de Cristo, é a fidelidade. Não importando o seu tamanho nem onde está, mas a sua fidelidade. Porque eles eram pobres por serem servos de Cristo. E por serem servos de Cristo, a sua pobreza transformava-se em riqueza aos olhos de Deus. Enquanto a igreja de Laodiceia, em sua arrogância, talvez uma igreja com uma mega estrutura,
com um templo talvez suntuoso, com pessoas ricas, abastadas, elevadas ofertas e dízimos dentro da igreja, mas a arrogância levava aquela igreja para o lado oposto dos olhos de Deus. Por isso que a arrogância e a soberba nos põem do lado inverso do olhar do Senhor. Mas não somente a pobreza. Uma outra característica é citada: e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Eles eram vítimas de calúnias políticas, de perseguição do Estado. O grave problema aqui é porque os judeus, normalmente, o cristianismo estava bastante associado ao judaísmo. E os judeus temiam essa associação. E eles odiavam essa associação. E por isso eles não só criticavam os cristãos, mas eles também denunciavam de maneira caluniosa os cristãos para serem perseguidos, suas igrejas fechadas, seus empregos tirados, suas casas invadidas, e eles perdessem toda a sua liberdade. Eles também eram vítimas de calúnias. E aí, meus irmãos, isso não diferencia-se muito de hoje. Os que quiserem ser fiel a Deus, nós estamos vivendo esse tempo, serão denunciados pelos próprios ditos cristãos. Não se enganem. Você que está em casa, não se engane. Aquela pessoa que diz: Jesus é amor, Jesus é justiça, Jesus é bom, Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso. É essa pessoa que anda de mãos com o Estado, é essa pessoa que tem medo de que você seja comparada com ela, porque você é fiel. Então, sendo fiel, você é chamado de extremista, você é chamado de fundamentalista, religioso, de intolerante, por pregar a palavra. E esses que distorcem a palavra em nome do amor, que eles dizem que é amor, que aprovam o pecado que o mundo aprova, são estes que irão entregar você, que irão denunciar você. Porque eles são como esses judeus, temem pela própria vida e por isso eles entregam os cristãos, porque não querem ser associados à imagem destes, que aos olhos daquela sociedade mereciam a morte, mereciam a perseguição, mereciam tudo aquilo que eles passavam. E é interessante você observar que ele diz que dos que se declaram judeus e não são. Eles são judeus de nascimento, eles são judeus de costumes, são judeus de cultura, costumes, vida, família. Mas o próprio Cristo diz, eles se declaram, mas eles não são, porque o verdadeiro judeu reconhece Deus como único Senhor, e eles não. A sinagoga deles não adora mais ao Deus verdadeiro, a sinagoga deles adora a Satanás. É o diabo que é adorado nas sinagogas deles. Ele não se refere ao verdadeiro judeu aqui, mas ele se refere ao religioso. Ele se refere àquele que já fez as pazes com o erro, com o pecado, em nome do politicamente correto. É esse tipo que Jesus diz, eles não são, eles não adoram a mim. Eles aparentam, mas eles não são. É a Satanás a quem eles servem. É interessante, meus irmãos, que esses 3 pontos aqui, nos dias de hoje, imagina, você ser uma igreja atribulada. O que é uma igreja atribulada? É uma igreja que só passa perrengue porque vive a coisa certa. Uma igreja pobre. Uma igreja que tudo o que vai fazer
é difícil, porque o povo que vive nela é honesto. Uma igreja que seu templo não é suntuoso, não é grandioso. Seu povo não é chique, não é high society. A quantidade de membros não é de uma mega igreja, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Imagina também uma igreja que é vítima de mentira, de blasfêmia. Chamam ela de uma igreja legalista, uma igreja mentirosa, uma igreja que não prega o amor verdadeiro, que não vive o amor verdadeiro. Imagina. Essas 3 características, nos dias de hoje, não são vantagens, são tragédias para uma igreja. Muitas igrejas serem hoje consideradas uma igreja cheia de tribulação, porque tenta viver o que é correto, vítima de blasfêmia, e pobre, porque tenta fazer o que é certo. Uma igreja assim, ela não é vista como a igreja dos sonhos de qualquer pastor, de qualquer membro, a igreja badalada, que as pessoas vão ter orgulho de dizer: eu sou membro dali, eu pertenço àquela comunidade. Só que isso, irmãos, essa forma de enxergar vitória, grandeza, essa forma de enxergar sucesso, não é a maneira que os olhos de Deus enxergam. É fruto de uma secularização. É uma vida cristã que espera só nesta vida. Irmãos, deixa eu citar aqui um exemplo aqui nosso. Nossa igreja, a gente está lutando agora para comprar o nosso local. Imagina que aconteça alguma coisa que a gente não consiga comprar. Será que nós continuaremos com a mesma motivação para servir a Cristo? Ou o motivo de servir a Cristo é nós termos um local para chamar de nosso, bonito, todo cheio de cerâmica, e dizer: que igreja linda é aquela? Ah, aquela igreja ali é do pastor Lázaro. É o pastor blogueiro, é o pastor blogueiro, conhecidíssimo, eita, é aquele ali que eu faço parte. Esse é o padrão de sucesso. Uma vez uma pessoa mandou mensagem para mim: pastor, eu quero conhecer sua igreja, pastor, eu tenho acompanhado você, eu tenho ficado impressionado e tal. Aí eu disse assim: sabe por que você está impressionado? Porque você não me conhece. Por isso você está impressionado. Para perguntar à minha esposa se eu sou impressionante. Perguntar à minha igreja, os irmãos aqui, que eu já pude ter tido problema aqui, ter puxado a orelha de um, ficou com raiva de mim, eu fiz algo que você não gostou. Vá conviver com o cara, meu velho. Você vai conhecer quem é a pessoa. Mas hoje se mede sucesso por um padrão secular. Se mede sucesso a partir de um padrão que não é o de Deus. Porque se espera só nessa vida. Se espera viver só nessa vida. Meus irmãos, nós somos preparados a enxergar o sucesso segundo o padrão do mundo e não segundo o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é o padrão da motivação, que gera fidelidade, envolvimento sincero. Essa motivação, meus irmãos, ela pode vir a se tornar uma estrutura, sim, claro, não é problema, não é pecado a gente ter um local, botar uma cerâmica, um mármore, né, tal, é pecado? Não é pecado isso, mas isso não é o nosso foco. É o número de membros, vamos chegar a 1.000 membros. Eita, meu amigo, é membro demais nessa igreja. Mas o inverso não existe. Não é estrutura e espaço que torna a igreja fiel. Pelo contrário. Uma vez, recebemos uma visita, uma pessoa mais socialite, disse assim, a gente estava se reunindo lá na quadra, e uma pessoa socialite disse assim: não, eu estava sem igreja, aí estava procurando, disse, a pregação é muito boa, gostei, mas não quero congregar numa quadra. Aí, quando me disseram isso, eu disse: glória a Deus,
É ótimo estar numa quadra, porque isso já é um filtro. Isso já é um filtro. Porque as pessoas, elas vêm olhar, elas querem o quê? Conforto. Elas querem ser confortadas. Elas querem um clube que elas recebam como clientes. E não alguém que constrói uma comunidade. Que está com um motivo dentro de si. Que se envolve com sinceridade. A motivação de Cristo, meus irmãos, é ver essa vida que nós vivemos, como um caminho. É um caminho, uma passagem, uma peregrinação. As estruturas são somente um meio, é uma ferramenta, irmãos. Hoje existe o movimento do desigrejado, que é aquele cara que não precisa de templo não, você não vê na Bíblia esse negócio de igreja, de templo, de pastor, você não vê isso não. Esse tipo de pessoa deveria receber os membros na casa dele. Mas uma igreja precisa de um lugar para o povo viver comunitariamente. Precisa de um espaço, de um lugar. Mas esse lugar é uma estrutura. Não é o nosso foco, não é o nosso alvo. É o meio para algo maior. Nós usamos esse espaço para quê? Para alcançar almas. Transformar famílias. Casar jovens, como tem muito casando aí. Para a glória de Deus. Aconselhar, exortar, viver em comunidade, se amar, se odiar e se amar de novo. É corpo, são membros, mas esses espaços são ferramentas, a programação é ferramenta. Eu digo muito para os líderes dos ministérios isso. A banda não é o alvo. É um instrumento. A minha vida, o meu convívio, eu, quando membro da igreja, sou membro ainda, né? Mas antes de ser pastor, as maiores experiências de convívio e discipulado que eu tive dentro da nossa igreja, era quando eu participava dos ministérios. Porque é no ministério, é nos ensaios que a gente brinca, que a gente briga, que a gente conversa, que a gente... É esse convívio comunitário. Só que a banda, quando vem para cá ensaiar, o alvo dela não é a música. A música é a consequência do relacionamento que eles desenvolvem entre eles. Então, a programação da igreja é uma desculpa para a gente estar junto. De quebra, juntos adoramos a Deus. Isso se torna um objetivo maravilhoso, porque fazemos tudo na presença dEle. A motivação do mundo, irmãos, então é ver nessa vida o fim, as estruturas, o objetivo final. Vamos comprar o templo, bora comprar. Aí pronto, a gente compra. Aí pronto, todo mundo se desmotiva. Aí fala assim, agora vamos construir, motivei de novo. Porque o alvo é a estrutura e não o que ela pode proporcionar para o reino. É isso que tem que mudar. Porque, meu irmão, se você vê isso como um instrumento, quando você não tiver ele, porque Deus não permitiu que você tenha, o motivo continua sendo o mesmo, glorificar a Deus. Mas se o meu alvo é ter uma estrutura, e eu não alcanço esse alvo, então eu estou falhando na missão, porque se o meu objetivo final é conseguir, e eu não consigo, então eu estou falhando, eu não estou tendo sucesso, porque o meu objetivo é esse. Mas se o meu objetivo é maior do que isso, é o reino eterno, qualquer coisa que tiver no meu caminho eu vou usar para obter o meu alvo maior, e esse não se perde. Neste tempo, meus irmãos, que a gente vive de crise, as igrejas que haviam investido mais em estrutura do que na mensagem, na sua teologia, estão perdidas, fecharam, estão sem saber o que fazer. Agora, nessa altura do campeonato, eles já conseguiram, né, montar mega estrutura de som, de vídeo, de efeito especial. Acho que deve ter até pastor pregando e voando, com efeito de chroma key. A gente devia tentar isso, né, Stefson? Deve ter coisa assim de cinema, né? Coisa assim de fantástico. Por quê? Porque o que atrai as pessoas é a estrutura, não é a mensagem.
As igrejas por aí que querem oferecer uma experiência, o que é a experiência? É luz desligada, é neon, é fumaça, é som, batidão, aquela coisa, e horas, aleluia, aleluia, e fica lá, que é o pessoal chama, né, que existe o estilo aí, não sou contra o que estão fazendo, o mau uso que estão fazendo do estilo, worship, né? Horas e horas, como se fosse um tipo de mantra espiritual. Está todo mundo lá entrando numa vibe, entrando num tipo de coisa transcendente. Gente, você vai para um show, é isso que os caras fazem lá no show techno. Chiclete com banana, aí tá lá, os caras tudo pulando, bora, sopra, aí tá lá, a pipoca ao redor do bloco e o batidão, bum, 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 e o cara lá, eita que emoção, é a mesma coisa. Essas que fazem isso, como é que ela vai fazer agora com o povo em frente à TV, na casa deles? Só se o pastor disser, você que está aí na sua casa, senta no chão, desliga a tua luz, bota lá aquele coisa de, umidificador de ar, põe um cheirinho lá, um óleo essencial, né? Luana deve estar assistindo em casa, põe lá, um cheiro de hortelã, e vai lá, sentindo a vibe, e vamos lá, aleluia, Yeshua, tá sentindo? Não tem como o cara sentir em casa, porque tem um menino chorando, tem cachorro latindo, tem vizinho botando pancadão, não tem como ele sentir isso, aí não tem, eles estão perdidos. Agora, quando a igreja tem palavra, você pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar do mundo, você vai estar sendo alimentado, porque o Espírito que fala aqui, fala aí na sua casa, por meio da palavra, por meio da pregação. Meus irmãos, é por isso que a vida cristã é uma experiência real, não inventada, não um clima que você faz por meio de uma estrutura, mas é uma experiência de uma vida real. E isso passa por dores, por sofrimentos, por privações, por vitórias, por excessos, mas também por falta. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a me contentar na fartura, mas também quando falta, eu tenho que aprender a estar contente. Por isso que nós somos chamados a participar dos sofrimentos de Cristo. Nós vemos lá em Filipenses capítulo 3, verso 8 a 10. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Paulo diz, eu considero tudo isso que eu adquiri, que o mundo considera sucesso, fama, estrutura, coisas que, tudo isso, conforto, segurança, tudo isso eu considero como perda. Porque pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Conhecer, não é conhecer intelectualmente, é experimentá-lo na vivência, na vida, na falta, no excesso, é experimentá-lo na minha vida, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições. Então, meu querido irmão, a dimensão da aflição está presente na vida cristã. E quando é que eu estou aflito? Quando me falta algo. Sendo feito conforme a sua morte. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Você diz, pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, hoje, o objetivo das igrejas é oferecer conforto, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de mensagem. É criar um clima confortável, que você se sinta o máximo, o melhor, o mais abençoado, o mais agraciado. Isso é muito fácil. Num país livre, próspero. Mas eu quero ver você ser cristão e pregar isso no Iraque. Num país de perseguição cristã, onde a igreja é retirada do povo, onde simplesmente o fato de dizer que é cristão pode te levar à tortura e morte, perder todos os teus direitos. E aí ele diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Filipenses capítulo 1, verso 27 e 29 diz, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, eu ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, os que odeiam o evangelho. Não espante com isso. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não só crer nele, mas também padecer por ele. Pastor, eu creio em Cristo, ok, bênção de Deus, mas a você não foi dado apenas a graça e a bênção de somente crer em Cristo, mas também foi concedido a você a honra de sofrer por ele, de ser afligido por causa de Cristo, de sentir a falta, a fraqueza, a dor, a doença por causa de Cristo. E aí vem um sério alerta, meus irmãos, um sério alerta que eu quero dar aqui. Alguns especialistas, numa oportunidade, se Deus quiser, a gente vai trazer novamente o nosso curso de paz, né? Depois que eu terminar o curso de casais, eu vou trazer o curso de pais. Então, os pais novatos aí, é importante você assistir isso aí. Existe um grave alerta de alguns especialistas. A geração agora, essa geração que está tendo filho agora, se eu não me engano é a geração Z. É a geração Z, né? A que está tendo filho agora é a geração Z. Eu sou geração Y. Aí tem a geração Z. A geração Z é a geração da egolatria. É a geração do se acha. Vai olhar a rede social. Tudo deles é o maior. O casamento é o maior. O romance é o maior. O trabalho é o maior. Qualquer viagem que for fazer é a maior viagem da vida e da história. Todo mundo tem que olhar e aplaudir. É a geração do olhem para mim que eu sou o máximo. Essa geração está tendo filhos agora. O que é que está acontecendo? Olhem para o meu filho porque ele é o máximo. O risco, então, que alguns especialistas já estão deixando claro, é que essa geração egocêntrica de agora vão criar filhos que serão classificados como a geração floco de neve. O que é a geração floco de neve? Vou dizer para você o que é. Hoje esses pais, eles escutam especialista de tudo, tem de tudo. Tem especialista de ouvido. Não, você não pode botar o som no ouvido direito, você tem que estar nos dois. Tem especialista de psicologia infantil. Aí você não pode pedir para a criança fazer não sei o quê, porque senão vai traumatizar. Tem os nutricionistas infantis. Não, você tem que alimentar a criança com isso, porque se alimentar... No passado, os avós alimentavam com isso, não pode alimentar mais. Aí você tem a psicopedagogia, psicopedagogo, psicólogo.
tem os síndromes disso, síndrome daquilo. Aí você tem tanto especialistas, dizendo tanta coisa, que essa geração acha que vão criar os filhos mais perfeitos que já existiram na história da humanidade. Porque eles estão achando que, já que eles são a geração do eu sou o cara, é a geração que vai criar o filho mais perfeito do mundo. Só que o efeito disso é o quê? Colocar seus filhos numa bolha de ultra, não é nem super, é ultra proteção, para que saiam maquininhas perfeitas. E os especialistas afirmam que será a geração com maior índice de depressão, suicídio, e que provavelmente, e isso me assustou, será uma geração que vai terminar a adolescência com 30 anos. 30 anos, imagina. O caba 30 anos, eu sou adolescente dentro de casa. Ei, pai, vai trabalhar, menina, não, eu sou adolescente, olha a minha selfie. Se você tem uma geração agora que está reagindo a uma crise, fazendo assim, eu vou morrer. Imagina, essa galerinha agora, quando ficar adulto, o que é que vai acontecer? Ai, mãe, uma muriçoca me pegou. Ai, mãe, eu estou morrendo, eu peguei dengue. Sabe aquela geração que brincava em terra com fezes de gato e que adquiria a vitamina S, que é a da sujeira? Não vai existir mais. Vocês já viram a quantidade de enfermidade, a quantidade de coisa, a fragilidade. Agora você diz, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Imagina essa geração no futuro, a igreja perseguida. Que geração será essa? Como será? Quando disser, negue a Cristo. Claro que eu nego. Eu sou adolescente, eu tenho 30 anos. Pais, abram seus olhos. Cuidado com o engano. Voltem-se para a palavra. Ensinem seus filhos com o olho nas Escrituras. O mundo não melhorou. Os especialistas não melhoraram o mundo. Nunca irão melhorar o mundo, porque a solução para o mundo não é a ciência. É Cristo. É Cristo. Meus irmãos, é diante disso que vem a exortação de Cristo. Tudo isso deu o pano de fundo para a exortação. Diante daquele quadro que a igreja vivia, pensa no quadro que nós vivemos hoje. Como é que essa geração está reagindo? Gente, nesse exato momento tem gente sendo decapitada pela fé em Cristo. O simples fato de você se reunir na sua casa com outra família, 2 famílias só reunidas, cultuando a Deus, bem baixinho, com um violãozinho, quase que não sai som, com medo, mas eles estão lá cultuando, eles estão correndo o risco de serem decapitados por isso, mas eles continuam adorando e louvando. Hoje nós temos uma geração que ela é ameaçada de adoecer. Ela já desiste da fé, já desiste de Cristo, já muda a teologia, diz, não, eu posso orar de casa, não tem problema não. Para que templo? Para que igreja? Igreja somos nós. Já muda a eclesiologia deles, já altera a teologia totalmente para se adequar à demanda do conforto que eles esperam. Pastor, então você está mandando todo mundo vir aqui para a igreja? Não! Eu estou querendo te levar a uma reflexão, que da mesma forma que uma pandemia fez muita gente desistir de sua fé, imagina quando a perseguição arrochar. O que é que vai acontecer? Hoje na Igreja Batista da Graça a gente está chegando aí, se eu não me engano, eu não fico fazendo conta, mas a gente está chegando acho que a 180 pessoas, né? Que tem pessoas se tornando membro, tem gente chegando. Desses 180, quantos ficariam diante disso aqui? Verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Não, vamos fazer jejum para Deus mudar de ideia. Deus muda de ideia, não deixa o diabo tocar em mim, Aí Jesus diz, olha, um recado que eu tenho para você, igreja de Esmirna. O diabo,
está para lançar algum de vocês na prisão. Quem é? Quem é? Quem é? Vamos esperar uma profecia para saber quem é. Não, é um de vocês. Alguns de vocês serão lançados na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Passem por uma tribulação de 10 dias. O que significa tribulação de 10 dias? É uma linguagem simbólica. Quer dizer, uma tribulação intensa, mas passageira. É esse o pensamento. Seja fiel até a morte. O que é isso? Mesmo que você seja ameaçado de morrer, não desista da sua fé. Pois se você fizer isso, eu lhe darei a coroa da vida. Hoje as igrejas se reúnem para ouvir que tipo de mensagem? A tua vitória está chegando, meu irmão, aquela tribulação que você está passando vai acabar. Aquela enfermidade vai cair por terra em o nome de Jesus. Olha, vai ter carro novo, casa nova. Olha, tu vai ter bênção. Olha, aquele sofrimento que você está passando vai acabar. Olha, é agora, palavra profética. Essa é a mensagem que milhares de igrejas se reúnem para ouvir pastores pregarem. Que não são pastores, são sinagogas de Satanás. Imagina essa igreja aqui ouvindo essa mensagem. Imagina eu chegar aqui e dizer para vocês. Eu não vou fazer isso, mas imagina que eu cheguei e disse assim, irmãos, eu tive um sonho. Cristo chegou para mim e disse assim, pastor Lázaro, avisa a tua igreja que dos 180 pessoas que vão estar lá, 60% delas vão pegar Covid e morrer. De uma maneira terrível. Avisa lá a eles. Mas Cristo, avisa a eles. Isso é o que está determinado. Mas não tem como mudar não, avisa a eles. Qual seria a reação? Você está entendendo? Eu não estou aqui exaltando a morte, o sofrimento, não estou dizendo isso não. Eu estou aqui apontando para você até que ponto você está disposto a ser fiel ao Senhor Jesus. Não estou dizendo para você chegar lá, Jesus não estava aqui dizendo, então vão lá na frente do Império Romano, lá da casa do imperador e diga assim, abaixo o Império Romano, seu bando de otário. Não está dizendo para você ser doido não, imprudente, mas ele está dizendo, olha, o diabo está trabalhando, e ele vai pegar alguns, e esses que ele pegar, serão atribulados por 10 dias, avisa lá a eles, que isso vai acontecer. Pense que mensagem de vitória, hein? É a mensagem que tem para eles. A mensagem que tem hoje, que o povo espera é o seguinte, olha, você vai passar por isso, mas no final a vitória virá. Não, pode ser que no final você nem volte. Mas seja fiel. Porque se você for fiel, receberá a coroa da vida. Que você não vai receber aqui, nesse mundo. Porque essa coroa não é dada aqui, ela é dada lá. E aí eu pergunto, meu irmão, os teus olhos estão de olho em alcançar qual coroa? A coroa deste mundo, a coroa do conforto, do sucesso. Qual é o sonho de todo mundo nesse mundo? Ter o melhor emprego do mundo, a maior estabilidade do mundo, o melhor plano de saúde que cobre todo tipo de coisa, a maior casa do mundo. Essa é a coroa da vida desse mundo. Fama, sucesso e poder. Tudo isso foi tirado dessa igreja. Porque Jesus estava oferecendo para ela uma coroa que viria depois. E aí ele diz, quem tem ouvidos, e aí vem para nós, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Você não será condenado, mas a primeira morte você sofrerá. Imagina, olha que palavra profética. Quem aqui diz amém? Aleluia, eu recebo Jesus. É difícil, né? Você pregar numa igreja e o povo dizer, oh, eu recebo. Jesus está dizendo, olha, vocês irão sofrer a primeira morte. Ela vai acontecer. Ela é inevitável. Eu não acabei de dizer? Mas o vencedor
ele não sofrerá a segunda. Porque a segunda é eterna. E eu sou aquele que venceu o primeiro e o último. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Aquele que venceu a morte. Aquele que é eterno. Que tem domínio soberano. E isso eu garanto a vocês. Vocês poderão passar pela primeira morte. Perder tudo que vocês têm. Mas perseverem. Pois vocês não irão ser condenados. E aí eu quero, para finalizar, ler alguns textos aqui. Salmo 46, 1 a 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os mares. Mateus 10, 28 a 30. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá na terra sem que seja a vontade do Pai. Ou seja, os passarinhos são tão assim, desvalorizados, mas eles só caem no chão se Deus permitir. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Meus irmãos, precisamos desenvolver uma perspectiva de eternidade a respeito da vida. Em uma perspectiva de eternidade, a morte não é fim, é uma mudança de endereço. Nós precisamos tornar isso real para nós, tão real para nós, que essa exortação de Cristo se torna real. Paulo diz, 2 Coríntios 4, 17, 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 1 João 5, 4, 5 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por isso que ele diz ao vencedor, porque a nossa fé nos dá vitória. Que vitória? De ser livre da primeira morte? Não, de ser livre da segunda. Porque é ao vencedor que ele não sofrerá o dano da segunda morte. Não é vitória para não morrer, é vitória para viver aqui, morrer por Cristo, para não morrer eternamente. Isso é vitória. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A pergunta que eu faço para você, para finalizar aqui é, você, meu querido irmão, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê, você é vitorioso. E se você é vitorioso, na hora que o diabo vier provar a tua fé, como a gente viu o texto aqui, a gente às vezes acha, irmãos, que provar a fé é que na hora eu vou vacilar ou eu não vou. Não é assim, gente. Quando você vai lá fazer a prova, você vai lá, o professor te entrega a prova, o que o professor está fazendo é medindo o que você já sabe. Você não está fazendo a prova e vai aparecer conhecimento novo na tua cabeça, não, meu irmão. Se você não estudou, não estudou, ponto final. Se você não sabe responder o que foi perguntado, é porque você não sabe, ponto. O que é a prova da fé? Não é fazer você criar fé na hora da angústia, mas é pôr para fora aquilo que Cristo já criou em você. É você responder a pergunta da maneira certa, não porque você aprendeu na hora da prova, mas é porque você já tinha sido preparado para responder daquela forma. Pastor, qual a mensagem então você quer deixar para nós? É que se você crê que Jesus é o Filho de Deus, não importa a tribulação que você vem enfrentar, você irá vencer. Mas se na hora da tribulação você começa a titubear, tenha cuidado. Busque a Deus, clame ao Senhor, refugie-se nele, corra para Ele, peça força e fé para enfrentar a dificuldade e não desistir,
Porque a verdadeira fé vai te conduzir à vitória. Porque a verdadeira fé vai apenas mostrar aquilo que Cristo já fez dentro de você. Então busque agora essa obra que Cristo está fazendo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Pai, por Tua graça e misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fiéis, a sermos uma igreja fiel. No meio da angústia e da aflição, por mais difícil que ela seja, que os nossos olhos estejam na coroa da vida, Pai. Sabendo que não importa o que me faça o homem, eu estarei eternamente contigo. Como hoje, Pai, pela manhã, eu escutando, lembrei do louvor do irmão Lázaro, e a música dele, ele cantava com tanta alegria. Ele cantava: ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu. Obrigado, Senhor. E na música ele diz: o mundo anda cheio de horror, o mundo anda cheio de corrupção, de pecado. Mas esse não é meu endereço final. Não é aqui que eu vou ficar. Não é aqui. Ainda bem que eu vou morar no céu. Mas enquanto eu estiver aqui, Pai, me dá força para testemunhar no meio da dor. Ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.